É um privilégio muito grande ser cristão. Tem gente que tem vergonha de ser cristão, mas não tem vergonha de aparecer por ele. Não tem vergonha de se despir para o mundo. Vamos à leitura da palavra de Deus. Mateus capítulo 3, versículo 11 ao 17, que nos diz assim a palavra de Deus: E eu, em verdade, os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro no trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto ao Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo: Eu careço de ter batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como uma pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Vamos repetir o versículo 17, que diz assim: Eis que uma voz do céu dizia: Este é o Filho amado, em quem me comprazo. Glórias a Deus. Irmão, pode se sentar. Aleluia, Jesus. Glórias a Jesus. Glória a Deus. E glórias ao Espírito Santo Aleluia. de Deus. Glória a Deus. Nós temos um privilégio muito grande de ser chamado por esse Deus. Cada um de nós lá no mundo era ex alguma coisa. Cada um tem sua consciência o que fazia lá no mundo e da onde Deus nos tirou. Para muitos, você não tinha mais jeito. Para outros, Glória a Deus. já tinham decretado a tua morte. Mas para Deus, olhou Aleluia. para ti Verdade, Senhor. e viu algo importante em você. Glória a Glória a Deus. Deus. Aqui está a Bíblia Sagrada falando acerca de Jesus. Uma muito importante. Muita gente, com o passar do tempo, passar dos dias, passar dos anos, começa a se enfadar, a se enjoar e de nem querer estar mais na casa do Senhor. Mas a melhor coisa que tem, que existe nessa vida, é servir a Deus. Aqui em Mateus capítulo 3, do versículo 11 ao 17, o versículo 11 diz assim: E eu em verdade vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, e não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Aqui João, glórias a Deus, está falando de Jesus. Glória a Deus. Glórias a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aqui João está falando de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glória a Deus.
E assim acontecera. Cada um de nós foi batizado com o Espírito Santo com fogo. E o crente que é batizado com o Espírito Santo e com fogo não pode temer a nada e ninguém. Porque você não é mais desse mundo. Você está nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Glória a Deus. Você não gira conforme a rotação do mundo. O mundo gira na sua rotação normal. Quando você aceita Jesus, você para e o mundo continua indo. Então você está rumo ao céu. Você não está indo mais ao inferno. Irmão, eu me converti numa época, há 20 anos atrás, ou há mais de 20 anos, que é o período que eu estou na igreja, em que se falava muito do céu e do inferno. Naquela época, as pregações eram nesse sentido. Se aceitar Jesus, vai ao céu. Se não aceitar Jesus, vai ao inferno. Hoje não. As pregações são assim. Se aceitar Jesus, vai ao céu. Se não aceitar Jesus, vai ser punido. Só se fala mais isso. O inferno caiu no esquecimento na boca de muitos pregadores. Outros até se tornam advogado. Aleluia. Glória a Deus. Fica falando tanto do inimigo, não, que o inimigo vai ficar furioso. Glória a Deus. Eu tenho um recado para os advogados de Satanás. Você falando ou não falando contra o inferno, Glória a Deus. o diabo vai ficar furioso do mesmo jeito. Glória a Deus. Verdade. Porque a essência do diabo é odiar toda a raça humana. Glória a Deus. Aleluia. Não adianta você querer fechar com o inimigo. Porque o inimigo espiritual não vai querer fechar com você. Glória a Deus. Aleluia. Lá no livro de Isaías, diz que os homens estavam tão distantes de Deus que eles estavam fazendo aliança com o inferno. Olha a gravidade da situação. Glória a Deus. E Deus olhando para a cara dos homens, fazendo só assim, ó. E eu que posso os salvar, eles querem fazer aliança com o inferno? Então os deixarei, o inferno os açoitar. Está lá sim, no livro de Isaías. Mas aqui no versículo 11, Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Glória a Deus. Se você foi batizado com o Espírito Santo e com fogo, quando você estiver passando perante a encruzilhada, passe de cabeça erguida. Não passe com medo e nem faça o sinal da cruz, porque você tem um poder que é 10 vezes maior do que 100 encruzilhadas na tua frente. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Glória a Deus. Glórias a Jesus. Quando a Bíblia diz: nenhum mal te sucederá, e nem praga nenhuma chegará à tua tenda, porque não vai acontecer nada. Glória a Deus. A não ser se for Glória a Deus. permissão de Deus. Aleluia. Se o inimigo te tocou, se o vento soprou, deixa que Aleluia. Deus tenha o controle de Glória a todas. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Mas como é que o irmão prova isso? Jó, o homem mais rico do Oriente. O vento soprou e ele foi fiel até o fim. Mas aqui no versículo 12 diz: ele vai fazer, limpa aqui, em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá o celeiro, o seu trigo, e queimará com fogo que nunca se apaga.